Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. Notei o relógio antes de notar a mentira. Jennifer nunca usava relógio, nenhuma vez. Em nossos 12 anos de casamento. Ela odiava qualquer coisa em seus pulsos, dizia que a fazia sentir-se restrita. Lembro-me de anos atrás, eu comprei para ela um elegante Sartvatis, pensando que ajudaria a acompanhar suas corridas. Ela sorriu, agradeceu, depois deixou o relógio na cômoda até a bateria morrer. Essa era Jennifer. E, no entanto, esta noite, no nosso chá de bebê, lá estava ele, um relógio de pulso brilhante, inconfundivelmente caro. Abraçando seu braço esquerdo. Um modelo masculino, de pulseira grossa, elegante, mais discreto, algo que não gritava riqueza, mas a sussurrava. Notei quando ela pegou um copo de água com gás, seus dedos se curvando ao redor da haste, como se o relógio sempre tivesse feito parte dela. Perguntei casualmente, um novo relógio? Ela mal olhou para mim. Ah, isso? Foi um presente das meninas. Das meninas. Era a fala de Jennifer. Para seu pequeno grupo, Emily, Lisa e Raquel, as mesmas três que estavam rindo de algo. Do outro lado da sala, lançando olhares cúmplices entre goles de seus coquetéis caros. Olhei para elas. Lisa capturou meu olhar e deu um sorrisinho, não um sorriso amigável, o tipo de sorrisinho que alguém dá quando sabe de algo que você não sabe. Foi nesse momento que a primeira rachadura se formou. Deixei passar por enquanto. A festa ainda estava rolando, as pessoas riam, e Thomas, nosso filho de 15 anos, estava puxando minha manga, ansioso para me contar algo. Abaixe-me, esperando alguma piada interna ou outro meme ridículo, mas ele apenas sussurrou: o celular da mamãe estava aberto, você precisa ver isso. Não reagi. Anos de casamento me ensinaram a manter o rosto impassível, mas meu pulso batia forte nos ouvidos. Mais tarde, murmurei. Ele hesitou. Os olhos desviando para a mãe. Ela estava do outro lado da sala, sorrindo, radiante, a futura mãe perfeita. Mas Thomas tinha meus instintos, ele sentia que algo estava errado. Finalmente, ele assentiu e recuou. Não. Esperei muito. Assim que Jennifer estava envolvida em uma conversa, entrei no nosso quarto. Sua bolsa estava na mesa de cabeceira, aberta o suficiente para eu ver seu planner de couro. Jennifer, apesar de seus hábitos digitais, ainda jurava por anotações manuscritas. Dizia que escrever tornava as coisas mais reais. Eu folheei as páginas rapidamente, meus dedos firmes, minha respiração controlada, e então vi uma pequena anotação escrita em sua caligrafia precisa e elegante. Sessão de terapia de relaxamento, horário, data e endereço. O endereço de uma clínica médica privada, uma especializada em testes de DNA. Um frio lento e rastejante subiu pela minha espinha. Terapia de relaxamento, sei. Tirei meu celular e tirei uma foto da anotação, meu coração batendo forte no peito. Eu deveria ter parado ali. Eu deveria ter saído, deixado a dúvida ferver. Pensado com calma, mas então meus olhos pousaram na mesa de cabeceira, onde ela sempre colocava seu anel de casamento antes de dormir. Só que esta noite, o anel não estava lá, mas o relógio sim. E, ao levantá-lo, inclinando-o sob a suave luz da lâmpada de cabeceira, algo chamou minha atenção, uma pequena gravação na parte de trás, um número de série e, abaixo, duas iniciais. Não. Minhas. Eu deveria ter ido embora.
Deveria tê-la confrontado no momento em que vi as iniciais naquele maldito relógio, mas algo me segurou, uma necessidade sombria e crescente por certeza. Então, em vez de explodir, joguei de forma inteligente. Deixei a dúvida ferver sob minha pele, deixei-a se transformar em algo afiado e calculado. Então, o universo me fez um favor. Foi 2 noites após o chá de bebê. Jennifer tinha levado o carro para uma aula de yoga pré-natal tardia, outro de seus pequenos rituais. Eu deveria estar em casa. Mas Thomas precisava de uma carona para voltar da casa de um amigo. Peguei o carro de Jennifer, mais perto, mais fácil. Thomas entrou no banco do passageiro, imediatamente pegando o celular. Obrigado, pai. Sem problema. Eu ajustei o assento, suspirando. O carro ainda tinha aquele cheiro de couro novo, aquele ar impecável, porque Jennifer era meticulosa em mantê-lo impecável. Mas, ao ligar o motor, minha mão roçou em algo no console central, uma pequena luz piscando. O assistente de voz do carro tinha sido ativado, e então, uma voz. A voz de Jennifer. Temos que manter isso em segredo até depois do nascimento. Minha respiração parou. Thomas levantou os olhos do celular. O que foi isso? Não consegui responder. As palavras ecoaram no carro silencioso, crepitando levemente, como se tivessem sido gravadas durante uma ligação. Minhas mãos estavam congeladas no volante. Então, como se estivesse zombando de mim, o assistente soou novamente. Gostaria de continuar a reprodução? Por um momento, nenhum de nós se moveu. Meu cérebro procurava uma explicação. Talvez fosse algo relacionado à gravidez, uma surpresa que ela estava planejando, algo inocente. Mas, no fundo, eu já sabia. Thomas olhou para mim, seu rosto tinha aquela mistura adolescente de confusão e entendimento relutante, como se quisesse acreditar na mãe, mas também soubesse que algo estava errado. Alcancei o botão. Sim. O carro se encheu de vozes. É arriscado, eu sei, mas não temos escolha. Se ele descobrir agora, tudo desmorona. A voz de um homem respondeu, abafada demais para reconhecer, mas o tom era claro, urgente, secreto. Só aguente um pouco mais. Quando o bebê chegar, vamos resolver tudo. Senti meu pulso na garganta, minha visão se estreitou. Thomas estava me encarando agora, o celular esquecido no colo. Ele não vai suspeitar de nada, a voz de Jennifer tranquilizou. Ele nunca suspeitou antes. Não conseguia me mover, não conseguia respirar. Minha mão no volante apertou tão forte que meus nós dos dedos ficaram brancos. Nunca suspeitou antes. Nunca suspeitou antes. Como se isso não fosse a primeira vez, como se não fosse um erro ou um momento de fraqueza, mas algo tecido na trama do nosso casamento. Forcei minha respiração a se estabilizar. Meus pensamentos, no entanto, estavam longe de estáveis, porque Jennifer não tinha ideia de que nossa casa inteira, nossa casa inteligente, a que eu mesmo configurei, estava sincronizada com um servidor privado. Todo dispositivo conectado, toda entrada de áudio. E este carro também estava conectado. Pressionei outro botão, minha voz fria. Controlada. Salvar áudio no servidor doméstico. Um suave sinal confirmou o upload. Jennifer passou anos me tratando como um idiota, como se eu fosse cego. Ela não tinha ideia de que, pela primeira vez em nosso casamento, eu finalmente a estava vendo por quem ela realmente era. Não dormi aquela noite. Fiquei deitado ao lado de Jennifer, ouvindo a respiração lenta e regular de uma mulher que não tinha ideia de que seu mundo cuidadosamente construído já estava desmoronando. Minha mente era uma tempestade, repetindo aquela maldita gravação, ouvindo
Sua voz pingar com uma confiança silenciosa. Ele não vai suspeitar de nada. Ela pensava que eu era cego, pensava que eu era estúpido. Pela manhã, eu estava acabado. Sem mais choque, sem mais dor, apenas uma resolução fria e focada. Eu precisava de mais. Jennifer, como a maioria das pessoas que pensam que são espertas, tinha uma falha fatal. Dela confiava na tecnologia o suficiente para ser imprudente com ela. Eu sabia que ela usava armazenamento na nuvem para suas fotos, sincronizando-as automaticamente para manter suas preciosas memórias seguras. Também sabia que ela ocasionalmente deletava coisas em pânico, assumindo que estavam perdidas para sempre. Ela esqueceu uma coisa: eu fui quem configurou nossas contas. Eu tinha acesso ao painel de administração. Então, enquanto ela tomava banho, sentei-me na minha escrivaninha, fiz login e rolei pela pasta de recuperação. E lá estavam elas, dezenas de imagens. Cliquei na primeira. Uma praia, não o tipo de praia turística lotada, não, essa era isolada, a areia branca demais, a água perfeita demais. Um lugar feito para segredos. Então, a vi. Jennifer. De pé em um pier de madeira, uma brisa pegando seu cabelo exatamente certo. Ela parecia linda, radiante e inconfundivelmente grávida, muito mais grávida do que deveria estar. Trinquei o maxilar, meu pulso firme, frio. A linha do tempo oficial que ela me deu, aquela em que eu estupidamente acreditei, dizia que ela estava com apenas 3 meses de gravidez quando essas fotos foram tiradas. Mas, nessa foto, ela estava mostrando. Cliquei novamente. Outra imagem, dessa vez. Ela não estava sozinha. Uma sombra se estendia pela areia, alcançando-a. Meu estômago se apertou. Outro clique, e lá estava ele, um homem meio virado para longe da câmera, de pé logo atrás dela. Ele não a tocava, mas bem que poderia, pelo jeito que estava, pelo jeito que ela se inclinava levemente em sua direção, familiar, confortável. Sua camisa chamou minha atenção, branca, impecável, com um pequeno logotipo bordado no bolso. Ampliei. Um logotipo da empresa. A empresa de Jennifer. Fechei os olhos. Por um segundo, inspirando lentamente pelo nariz. As geotags, os metadados anexados. As fotos, me contaram tudo o que eu precisava saber. Foram tiradas durante uma das supostas viagens de trabalho de Jennifer, a mesma viagem em que ela alegou estar sobrecarregada com reuniões, ocupada demais para sequer fazer uma chamada de vídeo comigo antes de dormir. Peguei meu celular, cruzando a localização com os registros de viagem da empresa dela, aqueles que ela convenientemente deixou abertos em seu laptop de trabalho. Em casa. Bingo. Seu amante estava lá ao mesmo tempo. Tudo se alinhava perfeitamente demais. A gravidez, o segredo, a maldita viagem à praia que nunca existiu na minha realidade, mas era muito, muito real na dela. Eu deveria ter visto antes, mas não era. Mas aquele homem. Olhei por cima do ombro, o chuveiro ainda estava ligado. Bom. Transferi as fotos recuperadas para um drive seguro e apaguei qualquer vestígio de que estive lá. Jennifer pensava que estava me enganando. Ela não tinha ideia de que eu tinha acabado de virar o tabuleiro. As fotos deveriam ter sido suficientes. As gravações deveriam ter sido suficientes, mas eu não estava mais nisso apenas por confirmação. Eu estava nisso pela verdade completa. Cada detalhe, cada engano. Eu queria saber a profundidade da traição antes de queimar tudo até o chão. E Jennifer, que Deus a abençoe, tornou isso fácil. Ela tinha um rastreador de fitness, um modelo de ponta, um daqueles elegantes e caros que mediam tudo, frequência cardíaca, padrão de sono, até níveis de oxigênio no sangue. Ela o conseguiu 1 ano atrás, durante uma de suas fases de bem-estar. Nunca o tirava.
Isso significava que ele registrava tudo. E, como ela usava meu e-mail para o plano de assinatura familiar, eu tinha acesso. Ela só nunca pensou que eu olharia. Sentei-me na minha escrivaninha, abrindo o aplicativo. O perfil de Jennifer carregou instantaneamente suas últimas estatísticas. Brilhando na tela, passos dados, calorias queimadas, qualidade do sono. Mas eu não estava interessado nisso. Fui direto para os registros de GPS. Seus movimentos habituais eram previsíveis: trabalho, casa, a ocasional aula de yoga. Mas então vi um padrão. A cada poucas semanas, ela tinha longos intervalos de dados ausentes, tarde da noite. Nem um único passo registrado entre meia-noite e 4 da manhã, quase como se ela tirasse o relógio. Mais uma noite ela esqueceu. 2 semanas atrás, 3h12 da manhã, uma longa caminhada por um parque que, àquela hora, deveria estar vazio. Cliquei no mapa da rota, seguindo a linha vermelha de seus movimentos. Ela não apenas passeou. Entrou pelo portão leste, caminhou em um padrão lento e sinuoso, então parou. Por quase 40 minutos perto de um banco no centro. Ampliei. E então ela saiu. Não pelo caminho que veio. Saiu pelo outro lado, para uma rua repleta de casas suburbanas tranquilas. Um endereço, em particular, se destacou. Um nome que reconheci. Não era aleatório. Não era um passeio noturno cênico. Era ele. Minha pele arrepiou. Eu me recostei na cadeira, expirando lentamente, forçando a raiva para baixo. Isso não era apenas um caso. Não era uma aventura passageira. Era calculado, pensado, agendado. Eu tinha provas agora. Só precisava ver com meus próprios olhos. Abri outra aba, fiz login. No sistema de vigilância pública da minha cidade, o mesmo que usei para contestar uma multa de estacionamento no último ano. Encontrei o parque. Rolei pelos carimbos de data e hora. 3h12 da manhã, uma figura solitária entrou. Jennifer. 3h16 da manhã, outra figura se aproximou, um homem, não totalmente visível, mas eu não precisava do rosto. Sua constituição, sua postura, era ele. Sentaram-se juntos no banco, perto. Demais. Então, 40 minutos depois, saíram juntos na noite, para a casa dele. Não desviei o olhar da tela. Apenas deixei tudo se assentar, deixei enraizar-se profundamente dentro de mim. Não estava mais enojado. Estava acabado, sem sentir nada além de um foco frio e afiado. Jennifer. Pensava que era cuidadosa. Não tinha ideia de quanto da vida dela eu estava prestes a desmantelar. Eu nem estava mais procurando. Neste ponto, parei de esperar que as coisas simplesmente caíssem no meu colo. Tinha sido deliberado, metódico, cavando pelas pegadas digitais dela, rastreando seus movimentos, montando a verdade, um fragmento de cada vez. Mas isso foi pura sorte estúpida, ou talvez destino. Eu estava na garagem, tirando o lixo, minhas mãos se movendo no piloto automático, saco fora, novo forro dentro, até que algo chamou minha atenção. Uma folha de papel dobrada, grossa, com aparência oficial, encaixada entre correspondências descartadas e uma embalagem vazia de barra de proteína. Jennifer nunca deixava recibos em papel. Ela era toda sobre transações digitais, faturas por e-mail, Apple Pay. O que significava que, fosse o que fosse isso, ela não queria que aparecesse em um extrato bancário. Puxei o papel, desdobrei-o e senti o ar deixar meu corpo. Era uma confirmação de pagamento, uma transferência bancária para uma clínica médica privada, para uma análise genética. O valor não era troco. 5 dígitos, mais
Do que suficiente para sugerir que não era um exame pré-natal de rotina. Minhas mãos apertaram o papel li novamente, 2 vezes. Não havia nome de paciente listado. Apenas os detalhes de cobrança de Jennifer e uma vaga descrição dos serviços prestados. Mas eu não precisava de um nome, porque havia apenas uma razão para uma. Mulher casada, grávida do suposto filho do marido, transferir secretamente esse tipo de dinheiro para um laboratório de genética. Meu estômago se contorceu. Virei-me, agarrando a borda da bancada, me equilibrando. Pela primeira vez desde que tudo isso começou a se desenrolar, senti algo próximo de impotência. E se? E se eu estivesse vivendo uma mentira mesmo antes desse caso? E se meu maldito casamento inteiro tivesse sido uma ilusão cuidadosamente gerenciada? Fechei os olhos com força. Não, chega de espirais, chega de emoção. Eu precisava agir. Peguei meu celular e tirei uma foto do recibo, depois fiz uma busca reversa na clínica. Era uma instalação de alto padrão, do tipo que não anunciava serviços para qualquer um. Mas, enterrado nas profundezas de um velho caso legal, encontrei um formulário de paciente vazado. Uma linha se destacou: os serviços de confirmação de DNA parental. Disponíveis mediante solicitação. Teste de paternidade. Jennifer não estava apenas traindo. Ela estava verificando se esse bebê, o bebê que estávamos celebrando, o bebê cujo quarto eu pintei, era meu. E ela não me contou. Forcei minha respiração a desacelerar. Ela queria respostas? Tudo bem, eu daria algumas. Passei as próximas 2 horas criando um e-mail falso. Falsificado para parecer que vinha da clínica, um relatório profissional e polido, completo com a mesma formatação e cabeçalhos que encontrei em documentos de amostra online. Então, enviei para ele, seu amante. Assunto: resultados urgentes de teste de DNA. O relatório falso em anexo. O conteúdo: uma confirmação cuidadosamente elaborada de que a criança era dele. E agora, eu só tinha que esperar. Esperar pelo pânico, esperar pelas rachaduras se espalharem, esperar pelo colapso do maldito mundo de Jennifer. Não esperei muito. Na manhã seguinte, Jennifer estava agindo estranho, distraída. Ela continuava checando o celular, seus dedos batendo erraticamente contra a tela. Seus olhos desviavam para mim de vez em quando, avaliando, observando. Ela sabia que algo estava errado. Porque ele tinha recebido o e-mail, porque ele tinha visto os resultados, e agora eles estavam desesperados. Joguei meu papel beijei-a na despedida. Disse que pegaria o jantar, perguntei se ela queria algo especial. Ela sorriu rápido demais, balançou a cabeça e praticamente saiu correndo pela porta. Perfeito. Assim que ela se foi, fui trabalhar. Jennifer não era descuidada com o celular, mas era previsível. Toda vez que baixava um novo aplicativo, ela deixava o preenchimento automático salvar seus detalhes de login. Era um hábito, que ela provavelmente nem pensava. E eu passei os últimos anos gerenciando a segurança da nossa família, o que significava que eu tinha acesso a todos os dispositivos na rede dela. Isso incluía o celular, o elo fraco, o aplicativo de mensagens dela. Criei uma notificação de atualização falsa, projetada para parecer uma correção de segurança de rotina, um truque simples de phishing. Quando ela clicou, foi redirecionada para uma página de login clonada. Ela inseriu suas credenciais sem pensar 2 vezes, e pronto, eu as tinha. Fiz login na conta dela pelo meu laptop, mãos firmes, pulso lento. O histórico de conversas estava lá, intocado, esperando por mim. Rolei, e então vi as mensagens deles. Se estendiam por meses, conversas cheias de piadas internas e apelidos carinhosos, o tipo de intimidade que não acontece da noite para o dia.
Mas foram as mensagens mais recentes que enviaram uma lenta e rastejante dormência pelos meus membros. Ele, ainda não acredito que ele não sabe, depois de todo esse tempo. Jennifer, dele. Nunca faz perguntas. Ele confia em mim. Ele, é por isso que isso funcionou tão bem. E logo. Não teremos que esconder nada. Jennifer, não falta muito agora. Só até o bebê chegar. Então, a que fez minha visão se estreitar. Ele, mal posso esperar para sermos uma família de verdade, você, eu e nosso filho. Nosso filho. Não o filho dela, não o bebê nosso. Encarei as palavras, minha mente estranhamente quieta. Lá estava, a verdade, nua e inegável. Eles tinham um plano, uma linha do tempo, e eu era apenas um obstáculo temporário. Jennifer não estava esperando o bebê nascer por culpa ou medo. Ela estava esperando. Porque precisava que eu fosse útil por mais um pouco. Quando o bebê chegasse, ela iria embora. Ela tinha tudo planejado. O divórcio lento e inevitável, a narrativa de um casamento infeliz, a transição gradual para uma nova vida feliz. Com ele. Expirei lentamente, fechei o laptop. Pela primeira vez desde que isso começou, não estava com raiva. Não estava com o coração partido. Não estava sentindo nada, apenas frio, frio e pronto. Ela pensava que tinha um plano. Não tinha ideia de que eu tinha acabado de reescrever o final. A arrogância de Jennifer sempre foi sua maior fraqueza. Ela pensava que era cuidadosa, que cobria seus rastros, que eu ainda era aquele marido confiante que nunca fazia perguntas, que nunca olhava mais fundo. Mas ela subestimou a tecnologia, e com certeza subestimou a mim. Eu vinha rastreando seus movimentos há semanas, coletando provas, juntando cada migalha que ela descuidadamente deixava cair. Mas agora eu precisava de algo inegável, algo que não apenas a expusesse, mas a enterrasse. Foi quando pensei nos sartvates dela. Estava sempre no pulso, constantemente ouvindo, constantemente registrando pequenos dados biométricos, frequência cardíaca, níveis de estresse, até os momentos em que ela se movia no sono. Mas, mais importante, tinha um microfone embutido para comandos de voz. Um microfone que sincronizava com o celular. Um microfone que eu podia acessar. Levou menos de 1 hora para instalar o aplicativo silencioso no celular dela, um processo em segundo plano disfarçado como uma atualização padrão de saúde. Ele ativava o microfone sempre que ela falava perto do relógio e carregava automaticamente as gravações para um drive de armazenamento na nuvem. Então, esperei. Ela tinha uma consulta médica naquela tarde, um check-up de rotina para gravidez. Ela nem notou quando levantou o pulso para atender uma chamada na sala de espera, não notou quando o microfone minúsculo do Sartvates ativou, capturando tudo. Naquela noite, depois que ela adormeceu, recuperei o arquivo. Conectei meus fones de ouvido, cliquei em reproduzir, e escutei. A gravação começou. Com gentilezas, o médico educado, Jennifer relaxada. Tudo soava normal, até que não soava mais. Como está tudo? Ela perguntou, casual. Saudável, o médico confirmou. Sem preocupações. Você está um pouco adiantada no cronograma, mas isso é esperado. Considerando a data de concepção, certo? Pausa. Então, a voz de Jennifer baixou levemente. Só para confirmar, meu marido não precisa saber disso, não é? Parei de respirar. Sobre as datas, o médico soou confuso. Sim, sobre quando exatamente a concepção aconteceu. Ele acha que foi depois que voltamos da nossa viagem, mas... Outra pausa, então Jennifer riu suavemente. Algumas coisas é melhor deixar sem descobrir. Uma dormência fria e rastejante se espalhou pelos meus membros.
Deixei as palavras penetrarem, deixei-as se fixarem profundamente na parte do meu cérebro que costumava amar essa mulher. Então, passei o arquivo por um serviço de transcrição por inteligência artificial, extraindo cada palavra, cada sílaba. O software eliminou o ruído de fundo, deixando a voz de Jennifer nítida, inegável. Salvei a transcrição, baixei o áudio original, então o encaminhei para ele. Sem linha de assunto, sem explicação, apenas a verdade crua e inegável. E agora eu esperava pela explosão. A essa altura, o mundo de Jennifer tinha rachaduras correndo por ele. A ilusão cuidadosamente construída de sua vida perfeita estava se desfazendo, fio por fio, e ela ainda nem percebia. Mas ele perceberia. Seu amante, o homem que pensava que tinha vencido. Era hora de fazê-lo sangrar. Criei. A conta em menos de uma hora, uma persona simples e crível, uma mulher, solteira. Atraente, mas não excessivamente polida, alguém que parecia real. Peguei fotos de um perfil antigo e nativo, ajustei detalhes menores e configurei um LinkedIn falso para combinar. Então, esperei. Não demorou muito. Algumas conexões mútuas da indústria, um segmento casual, alguns comentários inofensivos sob os posts dele. Ele notou. Ele respondeu. Logo estávamos trocando mensagens. Ele foi cauteloso no início. Previsível, mas eu joguei bem o papel, paqueradora, mais sutil, interessada, mas não ansiosa demais, apenas o suficiente para fazê-lo sentir que ele estava no controle. Então, joguei a isca. Você parece diferente dos caras com quem costumo conversar, mais pé no chão. Voltado para a família. Uma linha clássica, o tipo de coisa que um homem como ele quer acreditar sobre si mesmo. E ele mordeu. Eu tento ser, ele respondeu. Família é tudo para mim. Eu quase ri. Então, como se para provar, ele fez exatamente o que eu queria. Ele enviou uma foto, uma imagem de Jennifer, grávida, Jennifer sorrindo, segurando a barriga em algum momento íntimo. E ao lado dela, a mão dele descansava em sua barriga, como se ele fosse o pai, como se ele fosse o único construindo uma vida com ela. Foi quando soube que ele não era apenas um idiota tendo um caso. Ele acreditava que isso era a família dele agora. Encarei a imagem por um longo momento, sentindo nada além de um desgosto frio e fervente. Então, comecei a trabalhar. A tecnologia de deepfake avançou muito. Com material de origem suficiente, vídeos de redes sociais dele, entrevistas corporativas, até um brinde de casamento antigo que encontrei no YouTube. Eu tinha tudo o que precisava. Levou algumas horas, mas quando terminei, o resultado era impecável, um vídeo falso dele sentado em uma sala de interrogatório policial, parecendo apenas o suficiente em pânico, sua voz perfeitamente sintetizada, despejando uma confissão. Eu menti. Eu a manipulei. Falsifiquei documentos para tirar dinheiro da empresa. Nunca a amei. Só vi uma oportunidade e aproveitei. E o bebê? Não é meu. Era sutil, com detalhes suficientes para soar real, mas vago o bastante para deixar a imaginação das pessoas correr solta. Carreguei o vídeo em uma conta anônima, programei para ser publicado no momento exato, e então enviei a mensagem final do meu perfil falso. Eu sei que tipo de homem você realmente é, aproveite as consequências. Agora, só precisava esperar. Porque quando o vídeo chegasse, quando os colegas, a família e Jennifer vissem, o mundinho perfeito dele queimaria. E eu estaria nas cinzas, assistindo. A festa deveria ser uma celebração, um evento brilhante e alegre. Cheio de risadas, bolo e balões. Família e amigos reunidos, brindando. A Jennifer e ao bebê. Ela brilhava, radiante em seu vestido de maternidade cuidadosamente escolhido.
desempenhando o papel de esposa devotada e futura mãe. Era quase impressionante, se eu já não soubesse quem ela realmente era. Joguei junto, sorrindo, conversando, observando. Mas o verdadeiro show estava prestes a começar. Thomas foi quem me puxou de lado, meu filho, meu observador e perspicaz filho, que vinha observando a mãe com a mesma suspeita silenciosa que eu. Pai, sua voz era baixa. Urgente. Virei-me, abaixando minha bebida. Sim. Ele olhou ao redor, garantindo que ninguém estava perto, então estendeu o celular. Uma única notificação brilhava na tela, uma prévia de mensagem de um número desconhecido. Amor, amanhã tudo muda. Nosso pequeno finalmente estará só conosco. Meu corpo inteiro gelou. Que diabos é isso? Perguntei, minha voz mais afiada do que pretendia. Não sei, Thomas disse, os olhos subindo aos meus. Apareceu quando eu estava configurando o novo iPad da mamãe. Acho que puxou mensagens do backup dela. Minha mente acelerou. Uma sincronização na nuvem. Ela deve ter conectado os dispositivos, assumindo que era seguro. Assumindo que ninguém nunca verificaria. Mas ela esqueceu do compartilhamento familiar, esqueceu que todos os backups dela eram acessíveis da mesma nuvem. E Thomas, sendo um adolescente esperto com tecnologia, viu a notificação aparecer em tempo real. Nosso pequeno finalmente estará só conosco. O significado era óbvio. Jennifer e ele tinham marcado uma data. Amanhã. Ela ia embora, levando o bebê, abandonando a vida que construímos. E ela planejava fazer isso sob o disfarce da inocência, deixando todos acreditarem que era uma esposa devotada até o último segundo. Meu estômago se contorceu com uma satisfação sombria e amarga. Ela pensava que tinha tudo sob controle, pensava que me pegaria desprevenido. Mas ela não sabia que eu vinha construindo meu plano. Esse tempo todo. Expirei lentamente, minha mão no ombro de Thomas firme, mais estável. Você fez bem, filho. Muito bem. Ele assentiu, me observando cuidadosamente. O que você vai fazer? Olhei pela sala. Jennifer estava rindo, brilhando, aproveitando o calor da celebração, completamente inconsciente de que tudo estava prestes a mudar. Sorri. Não se preocupe, murmurei. Eu tenho tudo sob controle. A festa tinha atingido seu auge. Risadas ecoavam pela casa, os convidados se misturavam com drinks nas mãos, e Jennifer era o centro das atenções, brilhando, graciosa, aproveitando o calor de sua vida cuidadosamente construída. Ela não tinha ideia de que já estava acabada. Fiquei perto do projetor, observando-a de longe. O slideshow do chá de bebê ainda rodava, imagens suaves e sentimentais da nossa vida juntos. Fotos de férias, imagens de ultrassom, fotos destinadas a consolidar a ilusão de uma família feliz. Mas essa ilusão estava prestes a ser destruída. Eu tinha preparado tudo. Os arquivos estavam prontos, a conexão Bluetooth já tinha sido invadida. Um simples comando no meu celular, e o slideshow cuidadosamente curado seria substituído pela realidade. Toquei na tela, e a sala mudou em um instante. As risadas morreram, as conversas pararam. Uma nova imagem piscou na tela enorme, não uma foto de bebê, não uma memória feliz. Uma mensagem de texto. Amor, amanhã tudo muda. Nosso pequeno finalmente estará só conosco. Silêncio. O ar na sala ficou mais pesado enquanto as pessoas processavam o que estavam vendo. Murmúrios começaram, olhares confusos. Jennifer congelou. Sua taça de champanhe pairando no ar. Outra imagem. Uma fotografia. Jennifer
De pé na praia isolada, visivelmente grávida, meses antes de ela sequer me contar. E logo atrás dela, ele. Os sussurros viraram suspiros. Outra imagem. Um log de conversa. Ele, mal posso esperar para sermos uma família de verdade, você, eu e nosso filho. Jennifer, não falta muito. Agora. Só até o bebê chegar. Um suspiro agudo de uma das amigas dela. Alguém. Murmurou, meu Deus. Jennifer levantou-se da cadeira, o rosto pálido, os olhos arregalados de pânico. Richard, o que é isso? Não respondi. Em vez disso, toquei a peça final. O áudio. Meu marido não precisa saber que a concepção aconteceu antes da viagem, não é? A voz de Jennifer, clara. Inegável, preenchendo a sala. Então, sua risada. Algumas coisas é melhor deixar sem descobrir. Foi isso. O ponto de virada. As pessoas recuaram, algumas desviaram o olhar. Outras a encararam como se nunca a tivessem visto antes. E então, ele entrou em pânico. O amante de Jennifer, que tentou ficar invisível na multidão, de repente ficou rígido, o rosto sem cor, ao perceber que todos estavam olhando para ele agora. Virei-me para ele, minha voz calma, até mesmo. Gostaria de explicar? Ele abriu a boca, fechou-a, suor brilhava em sua testa. Seu olhar disparou para Jennifer. Desesperado, procurando uma saída. Jennifer gaguejou, balançando a cabeça violentamente. Isso não é real. Ele está mentindo. Ele falsificou. Mas ela nunca terminou, porque ele quebrou primeiro. Ele rachou sob a pressão, sob o peso de cada olhar na sala. Eu não. Sua voz vacilou. Não foi. Jennifer me disse que já estava acabado entre vocês dois. Eu inclinei a cabeça, fingindo curiosidade. Ah, e o bebê? A respiração dele falhou. Os lábios de Jennifer se abriram em horror, percebendo o que estava prestes a acontecer. Mas ele já estava muito afundado. Ela disse que era meu, ele soltou, sua voz subindo, desesperada. Ela me disse que vocês nem estavam dormindo juntos. Ela disse. Ele parou. Silêncio. Mortal. O rosto de Jennifer se contorceu, suas mãos tremendo. Seu idiota. Mas era tarde demais. Ela passou meses tecendo sua teia de mentiras, manipulando cuidadosamente todos ao seu redor, e em um momento, ele desfez tudo. A sala se virou contra ela. Amigos se afastaram, familiares sussurraram em desgosto. A vida perfeita que ela construiu, a reputação que ela valorizava tanto, estava desmoronando bem na frente dela. E eu fiquei nos escombros, assistindo, satisfeito. Acordei na manhã seguinte em silêncio. A casa, outrora cheia dos ecos da vida cuidadosamente construída de Jennifer, agora era uma casca vazia. Sem risadas falsas, sem mentiras pingando de sua boca, sem ilusões perfeitamente encenadas. Ela se foi. Não por escolha. Ela tentou ficar, tentou implorar, tentou tecer uma última desculpa desesperada enquanto as paredes desabavam ao seu redor. Mas não havia como salvar. Não depois da última noite, não depois que a sala inteira ouviu sua própria voz confessar a verdade. E não depois do que veio em seguida. Sentei-me na minha escrivaninha, tomando o meu café, encarando o laptop aberto à minha frente. A última fase do meu plano já estava em movimento. Jennifer passou anos construindo uma imagem de si mesma, uma mulher de carreira brilhante, uma esposa devotada, uma futura mãe amorosa. Cada mentira cuidadosamente colocada, cada detalhe curado. Mas a percepção é algo frágil, e eu a destruí.
O e-mail anônimo já tinha sido enviado para a rede interna da empresa dela, deslizando silenciosamente nas caixas de entrada durante a noite. Um pacote simples. Capturas de tela, transações bancárias, o teste de paternidade falsificado, a gravação de áudio. Sem comentários, sem acusações, apenas fatos frios e inegáveis. Seus colegas viriam. Seus chefes, as próprias pessoas que detinham as chaves de seu futuro profissional. E então, o golpe final. Um bot automatizado, programado semanas atrás, liberou os mesmos arquivos em várias contas de redes sociais, marcados sob perfis descartáveis, espalhados em lugares onde se espalhariam como fogo. A mensagem era simples: alguns segredos é melhor deixar sem descobrir. Mas este pertence a todos agora. Quando ela acordou, o estrago já estava feito. Ela não era apenas uma mulher pega traindo. Era uma fraude, uma manipuladora, uma mentirosa que não apenas traiu o marido, mas fabricou uma linha do tempo inteira de gravidez para enganar dois homens ao mesmo tempo. E seu amante? Ele não estava se saindo muito melhor. A notificação legal saiu cedo naquela manhã. A ex-esposa dele estava esperando por uma oportunidade, qualquer motivo para arrastá-lo de volta ao tribunal pela custódia dos filhos. E agora ela tinha tudo o que precisava: as mensagens, as admissões de engano, as inconsistências financeiras. Até o final da semana, ele não apenas perderia Jennifer, perderia os filhos também. Um por um, cada peça do futuro deles desmoronou. Tudo o que restava era entregar o presente final. Caminhei até a entrada, onde a mala de Jennifer ainda estava, empacotada às pressas, suas mãos tremendo demais para fechá-la direito na noite anterior. Ela pensava que tinha uma escolha. Pensava que poderia consertar isso. Peguei o envelope que estava cuidadosamente em cima, uma passagem aérea, só de ida, primeira classe, paga com o cartão de crédito dela. Destino, vê-lo. Ela queria uma nova vida com ele. Agora. Não tinha outra opção. Peguei uma caneta, escrevi uma última mensagem no envelope antes de colocá-lo de volta em cima de suas coisas. Seu segredo agora pertence a todos. Aproveite sua nova vida. Saí, trancando a porta atrás de mim, e pela primeira vez em anos, não senti nada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!